Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Nesta sexta-feira, dia 14 de agosto, e hoje a igreja celebra a memória de São Maximiliano Maria Kolbe, chamado o mártir da caridade. Vamos pedir por intercessão de São Maximiliano a graça também de doarmos sempre a nossa vida pela vida dos outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho para a nossa meditação, Mateus capítulo 19, versos 3 ao 12. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e, para pô-lo à prova, perguntaram: é permitido ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Perguntaram: como então Moisés mandou dar um documento de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu repudiar a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio. Ora, eu vos digo, quem repudia sua mulher, fora o caso de união ilícita, e se casa com outra, comete adultério. Os discípulos disseram-lhe: se tal é a condição do homem em relação à mulher, é melhor não se casar. Ele respondeu: nem todos são capazes de entender esta palavra, mas só aqueles a quem foi dado. Com efeito, há eunucos que nasceram assim do ventre da mãe. E os que foram feitos eunucos por mãos humanas. E aos que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quem puder entender, entenda. Até que o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, diante de uma pergunta bastante difícil de responder, porque os fariseus buscaram na própria lei da igreja do seu tempo para dizer que era lícito o homem divorciar de sua mulher por qualquer motivo. E Jesus vai resgatar a dignidade do ser humano e principalmente nesse texto, a dignidade da mulher desde a criação. E Deus os criou homem e mulher. Ou seja, Deus criou na igualdade. Deus não os criou para um dominar o outro. Deus não criou o homem para mandar na mulher. Deus não criou o homem para ser superior à mulher. O projeto de Deus é projeto de comunhão, não de dominação. É projeto de amor, não de violência. Por isso,
ele retoma o texto lá do livro do Gênesis, que diz: e os dois formarão uma só carne. No matrimônio, esta unidade forma uma comunhão tão perfeita que os dois agora são uma só carne. Sem dominação, sem violência, sem superioridade, sem exclusão. Mas aí eles continuam insistindo com Jesus. Então, por que Moisés permitiu? E Jesus diz: por causa da dureza dos vossos corações, por causa do pecado humano. Mas não é este o projeto de Deus. Então nós poderíamos perguntar: por que até hoje, nossa sociedade, ainda temos esta aberração da mulher, muitas vezes, ser tratada com inferioridade em relação ao homem? Na profissão, ganha menos. Na família, muitas vezes, é violentada. Na igreja, ainda não exerce lugares de autoridade. Não que elas não sejam presença na igreja, mas não exercem lugares de autoridade. Então a mulher, até hoje, ainda por causa da dureza dos nossos corações, ainda é tratada com inferioridade. Talvez, mesmo Deus tendo realizado sua maior obra no mundo por meio de uma mulher, porque Jesus nasceu de Maria, ainda não tiramos todas as consequências da nossa devoção mariana para a maior valorização, para realmente resgatar a dignidade do homem e da mulher. E Jesus novamente retoma o projeto de Deus. No princípio não era assim. Deus não os criou para a competição. Deus não os criou para a dominação. Deus os criou para a comunhão. Por isso, quando Deus apresenta a mulher para Adão, ele abre um sorriso e diz: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Como posso menosprezar, violentar, não cuidar da minha própria carne, do meu próprio ser? Pois é, no casamento, os dois se tornam uma só carne. Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E os discípulos aproveitaram a deixa, para perguntar a Jesus: mas então não é melhor o homem ficar solteiro? Porque mulher dá muito trabalho. Às vezes dá, Vocês que são casados sabem disso, mas o homem também dá muito trabalho. Não é melhor então ficar solteiro? O caminho de santidade não é mais fácil para o solteiro? Não. É vocação. E aí entra bem na nossa semana da família, É vocação. Ser padre, ser consagrado, ser consagrada é uma vocação. É um chamado de Deus. Ser casado também é uma vocação. Ser pai, ser mãe, é uma vocação, é um chamado, é uma missão. Por isso, não tem vocação melhor,
Não tem o caminho mais curto para chegar no céu. Não. Todas as vocações têm a sua dignidade diante do Senhor. E Jesus termina justamente falando disso. Olha, tem aqueles eunucos que nasceram assim. Outros foram feitos assim. Mas há aqueles também que fizeram por opção de não se casar pelo reino de Deus. Agora, talvez não seja para todos. Nem todos são capazes de entender essas palavras. Somente aqueles a quem foi dado, ou seja, somente aqueles que foram chamados. Portanto, hoje, o Evangelho nos traz 3 ensinamentos fundamentais. O primeiro, Deus criou o ser humano com igual dignidade. Não criou o homem para ser superior, para mandar, dominar e violentar a mulher. Igual dignidade. Por isso, os dois formam uma comunhão. Na linguagem bíblica, uma só carne. E vive esta comunhão numa vocação de formar uma família, de crescer na fé, de se santificarem no matrimônio. Pois o matrimônio, a família, também é lugar, é caminho de santidade. Não há vocação melhor, mas há caminhos diversos que Deus nos chama para testemunhar o seu reino de amor. Vamos pedir a Jesus esta graça de nós podermos avançar enquanto sociedade, enquanto igreja, enquanto família, na valorização da mulher, na dignidade da pessoa humana, para que todos, homem e mulher, possam ser tratados como filhos e filhas de Deus, com igual dignidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um bom dia, procure tratar com igual dignidade as pessoas que se relacionam contigo nesse dia. Seja mulher, seja um funcionário, seja uma criança, seja um jovem, seja um rico, seja um pobre. Todos temos igual dignidade diante de Deus. Fiquem com Deus.